e vocês que estão conosco no YouTube também. Sejam bem-vindos e aqui na sala do Zoom. Glórias a Deus. Irmãos, eu gostaria de começar nessa noite. Dos últimos dias eu estive na capital aqui dos Estados Unidos, Washington, D.C. Eu fui participar de uma conferência e foram dias importantes. O Ministério dos Estados Unidos se reuniu ali, todos os irmãos, houve uma convocação geral e eu estive presente. E, por um lado, foi muito bom, nós tivemos muitos contatos, nós pudemos pregar o Evangelho, anunciar sobre o Evangelho eterno. Nós contactamos muita gente de todos os Estados Unidos, praticamente, os nativos, foi contatado latinos, até brasileiros, nós encontramos, e havia uma equipe muito grande ali, nossa, do ministério, e o evento era muito grande. Graças ao Senhor, nós sentimos que o Senhor avançou ali. Mas um ponto que me chamou muita atenção no evento há um foco ainda nesta terra por parte dos cristãos. Um evento com aproximadamente 2.000 pessoas. Eu percebi que o foco ainda é essa terra. É a política desta terra. São os interesses dessa terra. A autoridade que a política pode entregar para alguém nessa terra. E eu vi, no meio daquelas pessoas, no coração, amam o Senhor, mas exteriormente ainda estão apegados a coisas dessa terra. Irmãos, e não são poucas coisas, são muitas coisas. Muitas coisas. O foco, de fato, não é a eternidade. Não é a vida eterna. Eles não estão vivendo como se hoje fossem o seu último dia na Terra. E eu voltei ontem à noite, a minha esposa e a minha filha foram me buscar no aeroporto. Eu cheguei já bem tarde em casa, voltei muito abatido. Porque eu vi milhares de líderes, pastores, uma grande liderança nos Estados Unidos, de congregações que não estão focados na eternidade. Por outro lado, havia, na nossa mesa, havia ali um computador e uma televisão. Então, as pessoas se acercavam ali à mesa, havia também um álbum contendo milagres. E naquela televisão, então, através do computador, era colocado milagres. Não eram muitos milagres que nós temos nesse ministério. Nós somos uma igreja, um ministério, que ontem, por exemplo, um domingo, o profeta do Senhor veio abençoar o ministério no sábado à noite. E no domingo de manhã nós tínhamos a cura de 3 aleijados. Nos cultos. Apenas uma bênção veio abençoar o ministério. E com aquela bênção, 3 aleijados andaram. Então, nós pertencemos a um ministério que está sempre cheio de curas. Nós vemos as curas, os milagres, constantemente. E quando nós mostramos ali, naquela televisão, quando a liderança sênior dos Estados Unidos, eles se aproximavam da mesa e eles viam alguns milagres, ficavam assustados. Porque, irmãos, no meio cristão, acabou os milagres há muito tempo. Muito tempo. E eles falavam assim, mas como pode isso? Como é possível? Outros falavam, uau! Viam, saíam e voltavam com mais pessoas, porque queria que mais pessoas vissem aqueles milagres. Entre nós precisamos tomar muito cuidado, porque a quantidade de milagres que o Senhor mostra para nós
que acontece nesse ministério é tão grande que nós podemos correr o risco de se familiarizarmos com isso. É muito perigoso nesse momento. Mas quem não tem nada, irmãos, por causa da apostasia e do pecado, ou porque alguns tomou o caminho só do conhecimento, eles não têm nada. E a Bíblia fala que o evangelho do reino, ele precisa ser pregado com poder. E o evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Esse evangelho do arrependimento, ele precisa ser pregado com poder. Precisa haver sinais para as pessoas crerem, porque a mensagem desse evangelho é dura. É uma mensagem de arrependimento dura. Por isso que os milagres precisam acontecer, para que as pessoas se mantenham sabendo que a mensagem que é dura, ela também carrega um poder. Ela liberta, mas ela também levanta aleijados. Ela abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, e ela pode curar todo tipo de enfermidades debaixo do céu. Sabe, irmãos, eu voltei muito assustado nesses dias que eu passei na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., da condição dos cristãos, totalmente envolvidos com essa terra. E não tem milagres. A mensagem é uma outra mensagem. Eles não estão sendo preparados. Por isso que hoje eu decidi, então, depois de tudo que eu vi, falar um pouco para vocês exatamente disso. E eu quero hoje tentar transmitir o encargo que está queimando em mim e mostrar a importância da primogenitura nesse momento. Como que você precisa valorizar o que você já tem, o que você já ganhou, o quanto você já construiu desta arca. Vou começar com Lucas capítulo 20, Lucas 21, eu vou ler o versículo 19. Nós vamos ler bastante versículos. Eu sei que o tempo não está a meu favor, eu vou precisar, em alguns momentos, ser rápido aqui, talvez não vá conseguir esperar vocês. Lucas capítulo 21, o versículo 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, eu gostaria de considerar a palavra perseverança primeiro. Porque a palavra alma, de acordo com Gênesis, quando Jacó ele foi para o Egito, fala que foram 70 almas. Então a alma está relacionada com pessoa, com a pessoa, com nossa pessoa. E no livro de Gálatas, tanto o espírito como a alma e o corpo, eles se tornaram carne. O homem se tornou carne em sua totalidade. Então, a alma é a pessoa que precisa passar por um processo de transformação. Eu não vou focar na alma, eu quero focar na palavra perseverança. Então, eu estava aqui pesquisando em um dicionário, eu gosto muito de pesquisar. A palavra perseverança está totalmente relacionada, o sinônimo desta palavra, constância. Uma pessoa perseverante é uma pessoa constante. É uma pessoa firme. Ela tem firmeza. É uma pessoa resistente. É uma pessoa forte. É uma pessoa aplicada. É uma pessoa segura. Então, aqui o foco é ganhar. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mas no versículo 7, por favor, abra comigo Lucas 21, versículo 7, fala assim, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinais haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Esse é o tema da nossa mensagem. Então, quando o Senhor ele vai mencionar sobre o final
desta era. Ele vai mostrar que os cristãos, eles iriam perder a perseverança em algo. Então nós temos um contraste aqui. Por um lado, o tempo do fim, o tempo dessa era, o tempo da humanidade, o tempo da era da graça vai finalizar. Mas, num outro aspecto, os cristãos, eles perdem a perseverança. Agora, quando você vai para a linha do evangelho, por exemplo, do dinheiro, eles vão mostrar que a perseverança aqui está relacionada a você ter que dar dinheiro, dízimos, ofertas, votos, você vai ter que se acabar até o final. Mas se você for para um outro evangelho, qualquer evangelho vai mostrar a perseverança a partir de um ponto de vista. Aí o evangelho do conhecimento, que ele vai desenvolver aqui a perseverança na salvação da sua alma. Mas eu quero focar em um versículo. Se o Senhor, ele começa a mostrar que nos últimos dias a perseverança, ela iria terminar. Na maioria dos cristãos, você pode tomar a palavra, o amor de muitos se esfriará, perfeito, mas a perseverança aqui, relacionada à salvação completa do homem, em um versículo, abram comigo, por favor, Hebreus, o capítulo de número 12. Hebreus, o capítulo 12, o versículo de número 14, fala assim, eu vou ler numa tradução fácil. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí você me pergunta, mas aonde está relacionado com a palavra perseverança? É exatamente aí. Esse versículo aqui mostra que os filhos de Deus, eles iriam no final perder a perseverança da santidade. Quando se fala do tempo final, então a primeira advertência aqui é que os filhos de Deus, eles iriam perder a perseverança na santidade. E eles não iriam conseguir participar do arrebatamento. Se você tomar a perseverança, e eu vou recapitular, e você tratar de prosperidade, do conhecimento, da salvação disso, a salvação daquilo, maravilhoso. Mas no evangelho do reino, o padrão para alguém perseverar é no padrão de Deus. O padrão aqui está relacionado com algo que Deus exige para a nossa entrada no reino. Você pode dizer, não, mas os frutos também Deus exige, tá certo? Mas muitos não vão ter muitos frutos e vão conseguir entrar pelo padrão de santidade e porque em algum momento a graça que eles ganhou para essa vida, eles usaram toda ela. Nós nunca vamos poder comparar os irmãos conosco. Nunca vamos poder fazer os irmãos ter o mesmo grau de fé que nós. Cada irmão, ele recebeu uma porção de graça. Para ele viver, ele tem que gastar toda essa porção nessa era. Não me pergunte se você tem 10%, se você recebeu 30% ou 60% da graça. Eu não sei. Mas trate de usar toda ela. Isso é fundamental. Use no seu viver para você buscar ter um viver santo, use nos seus frutos para você ter os frutos interiores do Espírito, os frutos exteriores que são pessoas, as obras. Faça isso. Use toda a porção da graça que Deus te deu. Não pode sobrar nada. Esse princípio nós estamos começando exatamente aqui. Agora eu quero ler com os senhores, por favor, 1 Timóteo, capítulo 4.
Eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão conosco em nossas plataformas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores de demônios. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora. O que é que deixa os demônios irritados com você? O que é que deixa os demônios loucos com você? Só tem uma coisa, nesse momento agora, que deixa demônios dessa maneira e você consegue vencer os demônios. É o seu padrão de santidade. Somente a santidade pode vencer demônios. Seu conhecimento não vence demônios. A sua oração, até a sua oração, ela também não vence. O jejum não vence, porque muitos oram, mas não são santos. Há pecados que não foram confessados. Muitos jejumam, mas não são santos. Há pecados. E quando o inimigo encontra uma legalidade, irmãos, uma pequena porta que ele tem desde muito tempo, você passou batido, você esqueceu, mas no reino espiritual, um pecado que você cometeu há 10 anos atrás, você se esqueceu, mas no reino espiritual, não. É como se você tivesse acabado de cometer aquele pecado. E aí os cristãos podem sapatear, podem pular, mas se há um problema de legalidade, você está perdido. Então, só há uma coisa, que nesse capítulo 4, que nós estamos lendo aqui, nos últimos dias, o Espírito afirma, expressamente nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Tudo que te leva a viver nessa terra uma vida tranquila, aquela vida que a graça faz tudo, a graça é obrigada a te dar tudo, que o Senhor já fez tudo por você. Irmãos, tome muito cuidado. Esse tipo de evangelho vai arrastar a maioria da mulher, a maioria da igreja para a tribulação. E vão terminar no fogo. Vão terminar no fogo. Isso não é brincadeira. Eu aprecio o versículo 14 ainda desse mesmo capítulo. E o versículo 15. Paulo está dizendo para Timóteo, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das minhas mãos. 15. Medite estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, o mesmo Paulo que está escrevendo para Timóteo, nós sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. E ele vai lá e fala assim, você precisa ter um padrão de santidade. Por outro lado, ele está dizendo, nos últimos dias, os cristãos vão tomar outro caminho, vão ser levados para outro evangelho, vão viver uma vida nesta terra cristã totalmente longe de gastarem a porção da graça que foi confiada para eles. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É na vossa perseverança que nós vamos chegar a ser arrebatados, que nós vamos chegar à conformação, chegar à glorificação. E a perseverança está relacionado com justiça e santidade. Agora, nós temos um oposto aqui. Nesses dias que antecedem o arrebatamento, Paulo disse,
vai se manifestar demônios. São ensinamentos violentos, ensinamentos doces, açucarados, que vai dar um caminho maravilhoso de um evangelho para você. Eu preciso correr um pouco. Quero ler ainda Efésios capítulo 6, versículo 18. Esse versículo eu não vou comentar muito. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Todo tempo no Espírito. Veja, o foco aqui não é só a oração. É a oração no Espírito. Porque nós podemos orar em nós mesmos, na nossa própria maneira, nosso próprio jeito. Mas aqui, estar no Espírito é estar escondido em Cristo. Estar no Espírito é estar escondido na agenda de Deus. Porque eu não quero somente estar no Espírito, mas não estar na agenda. Entende? Por isso que esses dois maneiras no Espírito em Gálatas, eu não vou entrar nisso. Um é o viver no Espírito, e o outro é o andar no Espírito, de Gálatas. Então, o capítulo 5, o viver e o andar. Você tem o mesmo Espírito, mas no grego o peripatel e o stoikel. Então, quando você vive no Espírito, que é o caso aqui, é mais do que se você está apenas andando. O andar denota como um exército, estão andando juntos. O corpo de Cristo andando juntos, em uma tonada, como um exército. Mas aqui no viver, mostra que você, individualmente, dois estarão numa cama, você vai precisar se esforçar. Primeiro, para você estar nesse viver. Segundo, para você ajudar as pessoas que estão do seu lado. Do seu lado. E não é apenas viver aqui. Aqui é você viver na agenda de Deus. Viver no propósito atual de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. E qual é a agenda de Deus hoje? É preparar uma igreja santa, totalmente separada. Eu vou falar disso mais adiante, eu preciso correr, eu sei que o meu tempo não está muito favorável. Eu quero ler ainda um versículo mais. Eu gosto muito desse versículo. Abram comigo Hebreus capítulo 11, o versículo 4. Eu vou ler esse versículo na versão amplificada. Hebreus 11, o versículo 4. Pela fé, Abel trouxe a Deus um sacrifício melhor e mais aceitável do que Caim, vírgula, por causa do qual foi testificado dele que ele era justo, que ele era reto e em uma posição correta com Deus. E Deus testemunhou aceitando e reconciliando seus dons. E embora ele tenha morrido, ainda através do incidente, ele ainda está falando. Então, na amplificada mostra que Abel está falando, mas nós vamos ver mais na frente, o sangue fala. Então aqui mostra alguém que alcançou, na época de Abel, para ele se tornar um vencedor, aqui, ele precisou ser justo e santo em uma época que o Cordeiro de Deus, o descendente de Abraão, ainda não tinha se manifestado. Então nós tínhamos as suas ovelhas que ele criava como uma figura de Cristo.
Abel oferecia então Cristo para Deus. O seu sacrifício era exatamente esse. Ele vivia Cristo e ele oferecia Cristo para Deus. Aquelas ovelhas, aqueles sacrifícios que ele fazia, isso agradou a Deus. Mas naquela época, para ele atingir esse padrão de santidade e ele chegar na glória, era esse o que era exigido para ele. Quando você entra em Hebreus capítulo 11, você vai ver desde Abel como primeiro, e nós vamos vendo nós vamos ver Enoque, nós vamos ver Noé, nós vamos ver os chamados a partir de Abraão, todos patriarcas. Nós vamos vendo pessoas ali. Cada um deles que correu uma carreira e eles alcançou uma promessa, naquela época o padrão de exigência que Deus estabeleceu, eles alcançou. Eles correram uma carreira com uma meta. Para a época deles, eles foram vencedores. Você compreende? Foi um padrão difícil para eles alcançarem. Não era uma época da lei, era uma época onde o Senhor se relacionava com o homem de uma maneira diferente. Mas quando nós olhamos hoje em dia, já dentro da nova aliança, mudou o padrão para alguém atingir vamos colocar esse arrebatamento. Mudou completamente o padrão. Todas as eras, Deus falou de uma maneira e ele estabeleceu vencedores da maneira com que ele falou. Mas quando chegamos no Novo Testamento, mudou totalmente. Totalmente. E é sobre isso que agora que eu já fizemos esse pano de fundo, eu já vou poder começar a entrar na mensagem. É muito importante nós agora nos adequarmos ao padrão que o Senhor exige no Novo Testamento, baseado na morte de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, Jesus já fez tudo, eu posso me ocultar nele. Não está errado. Mas você também precisa considerar as 5 advertências aqui no livro de Hebreus. E eu vou considerar apenas uma hoje. Então, se você pular o livro de Hebreus, não é Velho Testamento. Não é Novo Testamento. Se você pular ele, você vai estabelecer um padrão de santidade para você entrar no arrebatamento. E eu vou dizer para você, vai dar problema. Você vai acabar sendo arrastado ou arrastada para o fogo. Nesse padrão que o Senhor estabeleceu em Hebreus. Isso aqui não é brincadeira. São advertências duras para a igreja. Para mim e para você. Quando lemos esse livro e olhamos para o Cristo ressuscitado, o Cristo ascendido e glorificado, que já está dentro dos céus como Melquisedeque, e ele ainda falando dessa maneira, é porque, de fato, Deus não abre mão da santidade. Então, nós temos aqui algo que eu quero considerar. Eu gosto muito disso, por causa do qual foi testificado dele, que ele era justo, que ele era reto. Uau, irmãos, isso é poderoso. Nós temos que alcançar esse padrão de justiça e santidade hoje, na era do Novo Testamento, a era do Cristo ressuscitado, do Cristo ascendido. Isso é muito importante. Todos os heróis da fé, de Hebreus 11, quando chega no capítulo 12, veja, todos do capítulo 11, muito bom. Nós estamos vendo uma galeria de homens que alcançaram, mas quando chega no capítulo 12, o versículo 14, e aí o que está escrito? Sem santidade. E ele está dizendo, você quer correr a carreira de Hebreus capítulo 11? Aí nós falamos, quero. Ele fala, então, aqui, o padrão é a santidade. Você percebe que isso aqui não é brincadeira? Nós não temos como ficar no capítulo 11,
Porque ali é muito fácil. Qualquer um dá uma boa mensagem, não é verdade? Você vai usar apenas a palavra fé e você vai dar uma linda mensagem. Isso é maravilhoso. Mas quando você cai no 12, ele está dizendo, você vai alcançar. Foi a maneira com que eles correram. Agora, a maneira de você correr, você tem que ter santidade. E já começa o capítulo 12 de Hebreus dizendo que você tem que correr uma carreira, mas abandonar o peso do pecado, que tenazmente te assedeia. Começa o capítulo 12 com uma dura repreensão. Não brinque com o pecado. Não brinque. Então, todas as vezes que você ouvir alguém só dar mensagem no capítulo 11 de Hebreus, cuidado. Cuidado. Você precisa seguir adiante. Vai vendo como é que eles correram a carreira na época deles e como é que nós temos que correr a carreira na nossa época. Isso é muito grave. Não podemos brincar com isso. Não vamos trivializar o pecado. Não faça isso. Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. Do lado de Deus, sua santidade é a sua natureza santa. Quanto a nós, do nosso lado, a santidade é uma vida de santificação, separação, arrependimento total dos nossos pecados. Total. Agora eu quero entrar, e você vai precisar anotar esses versículos. Eu vou fazer uma passada rápida, porque eu quero finalizar entrando já na parte dos vencedores. Mas eu quero mostrar vários versículos aqui, princípios, e você vai me prometer que vai anotar todos. Eu quero ler ainda Hebreus capítulo 12. Por favor, abram comigo Hebreus capítulo 12. Obrigado a todos que estão conosco nas plataformas, no Zoom. Eu vejo aqui no Zoom muitos irmãos. Uau, muito obrigado. Eu nem tinha visto que tinha tantos irmãos na sala do Zoom. Hebreus, capítulo 12, eu quero ler com os senhores a partir... Então, o versículo 14, ele vai mostrar a santidade. Irmãos, eu vou repetir. Sem santidade, ninguém vai ver. Mas nós vamos ver que... Você me pergunta, como é que eu faço para ter santidade? Nós vamos ver mais embaixo. Eu quero ir para o versículo 16 agora. É um versículo muito assustador. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui, impuro e profano, como foi Esaú. Irmãos, essa palavra é muito dura. É muito dura esta palavra. Eu queria ler esta palavra em um versículo interessante. A palavra impuro e a palavra profano está relacionada com pecados totalmente profano. O escritor de Hebreus, ele usou a palavra profano como foi Esaú. Mas nós olhamos ali e vemos apenas que ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mas por que o escritor de Hebreus usou a palavra profano? Na versão amplificada, fala que Esaú estava envolvido com profundo pecado. Segundo, profunda rebelião contra as promessas de Deus. Isso é muito grave. Impuro e profano foi Esaú. Embora Esaú, eu quero ler com vocês o versículo 17, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Veja a palavra, arrependimento. No versículo 14, sem santidade. Se não há santidade,
é porque não está tendo arrependimento. Então, o versículo 16, arrependimento. O versículo 14, santidade. Irmãos, é o oposto. Veja, dois caminhos aqui. Dois tipos de cristãos aqui. Embora Esaú lamentasse sua perda com lágrimas, isso está em Gênesis 27, 38, ele não ele não se arrependeu do seu pecado de ter desprezado as promessas de Deus. O arrependimento que ele buscou foi uma mudança na decisão já tomada pelo seu pai. Você percebe aqui, ele queria, com as lágrimas dele, mudar a decisão que o pai já tinha tomado. Ele em nenhum momento chegou e abriu seu coração e começou a gritar: eu sou um carnal, eu sou um homem governado pela minha barriga, eu me arrependo porque eu não valorizei a bênção, eu não valorizei a bênção espiritual, eu troquei por um prato de comida, eu me arrependo, e começar a chorar amargamente. Ele não fez isso. Ele simplesmente, com as suas lágrimas, tentou mudar aquilo que o seu pai já tinha feito. Já tinha abençoado o seu irmão. Por isso que esse arrependimento, irmãos, precisa ser genuíno. Você tem que tocar na ferida. Não sei como que eles vão traduzir essa palavra para espanhol. Você precisa tocar no profundo. Não fique esperando os outros resolver a situação de arrependimento para você. Agora é a hora. Faça uma avaliação do seu viver. Não poupe tempo. Vá lá atrás e venha pouco a pouco, trazendo para a luz tudo o que você fez nas trevas. Você precisa tratar seriamente com isso. Não tente mudar Deus. Se há alguma situação que você está passando, não culpe Deus. Não faça isso. Vá diante do Senhor em profundo arrependimento, em lágrimas, sem tentar mudar Deus, sem tentar mudar a decisão de Deus. Não faça como Esaú. Ele tentou mudar a decisão do pai, mas ele não tocou no verdadeiro pecado da vida dele. Ele não tratou com aquilo. E a coroa passou de um para o outro. Irmãos, Esaú, ele vai e já está queimando muito longe. Esaú não está no seio de Abraão, no paraíso. Ele não tem direito a entrar. Não tem direito. Isso aqui não é brincadeira. Olha o que ele perdeu. Veja o que ele perdeu, a porção tripla. Primeiro, nós temos Abraão, passa para o seu filho Isaque. E agora, o seu neto. Aí você tem Jacó e Esaú. O primeiro que nasceu ali foi ele. E naquela época, é o primogênito. É dele essas três bênçãos. Primeiro, a bênção da terra. Segundo, a bênção do sacerdócio. E terceiro, a bênção da realeza. Essas três bênçãos iriam recair sobre ele. O seu pai teria que abençoá-lo,
passou do seu avô Abraão para o seu pai e para ele. Dele viria aqueles que herdariam a terra, o sacerdócio e a realeza. Mas quando ele vendeu, ele abriu mão disso. Preste atenção, já estou focando nos 1000 anos. Vai focando lá nos 1000 anos já, viu? Devido que Esaú procedeu de maneira profana diante do Senhor, Hebreus 12:16, para que ninguém se torne culpado. Eu estou lendo aqui esse versículo na versão amplificada. Para que ninguém se torne culpado de vício sexual ou se torne uma pessoa profana, ímpia e sarcássia, como Esaú, que vendeu o seu próprio direito de primogenitura por uma única refeição. O versículo 16, eu acabei de ler na versão amplificada. Ele abriu mão da porção da terra, ele abriu mão da porção do sacerdócio e da realeza por comida. O estômago se tornou um Deus. Agora, olhem só. Número 1. A porção dupla da terra foi dada a José. Eu não vou abrir, mas você marque a referência, eu preciso correr. Marque 1 Crônica, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Eu vou repetir. A porção dupla da terra foi dada a José. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Número 2. O sacerdócio passou para Levi. Deuteronômio 33, do 8 ao 10. E Êxodo 32, do versículo 27 ao 29. Quando Moisés desceu do monte, havia um bezerro de ouro ali embaixo, as tábuas da lei foi quebrada por Moisés, e ele disse, quem está do meu lado, passe para cá. Apenas a tribo de Levi passou para o lado de Moisés. As outras 11 tribos não passaram. Então, naquela noite, Moisés mandou matar muita gente. E por aquele ato, agora, o sacerdócio foi entregue para essa tribo. Mas o sacerdócio era para estar com quem? Esaú. Número 3. O reinado foi dado a Judá. Referência bíblica, Gênesis 49, o versículo 10 e o 11. No momento que Jacó está abençoando os seus filhos, Judá então recaiu a bênção tão preciosa do reinado. Então aqui eu vou repetir a porção da terra, a porção do sacerdócio, do reinado, ele abriu mão. Totalmente. Tome muito cuidado. Agora na parte prática. Nós, os cristãos. Nós, os cristãos. Que nascemos genuinamente de Deus. Somos as primícias da sua criação. Não estamos mais falando de Esaú. Agora, nós que nascemos de novo. Esse versículo eu quero ler com vocês. Por favor, Tiago 1,18. O livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 18, por favor. Abra sua Bíblia, fala assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como que primícia da sua criação. Então, nós que nascemos de novo, somos considerados a primícia da criação de Deus. Então, somos os filhos primogênitos de Deus. Você pode dizer, mas Jesus é o primogênito, está tudo bem. Mas aqui, as primícias da criação. Nós também somos considerados primogênitos de Deus, por isso, quero ler mais um versículo, volte para trás, Hebreus. Eu gosto muito desse versículo, o capítulo 12 de Hebreus, novamente. Hebreus, capítulo de número 12, o versículo 23. Fala assim: e igreja dos primogênitos. Então, a igreja dos primogênitos, arrolada no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, eu volto a dizer, somos considerados as primícias da criação, somos a igreja dos primogênitos. Por isso que Hebreus 12, 23 mostra essa igreja. Por sermos os filhos primogênitos de Deus, agora temos a primogenitura. E essa primogenitura inclui, olha, irmãos, o perigo de não perseverarmos na santidade. Olha o perigo. Você vê que ele está mostrando Esaú no versículo 16, não é verdade? E 17 de Hebreus, mas no versículo de número 23, ele já mostra a igreja. Então ele mostra um primogênito no 16 e 17 que jogou fora a primogenitura, e agora ele está mostrando a igreja, que é o primogênito do Novo Testamento. Perceba a profundidade disso aqui. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Então, o primogênito do Novo Testamento, o que ele tem? O que o primogênito do Novo Testamento tem? Você está lutando por quê agora? Eu vou ser rápido, eu vou mostrar os 3 itens. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Vamos ver os 3 itens. Repetindo, Hebreus 2, 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então aqui, nós estamos vendo esse versículo mostrando que o mundo que há de vir, que os 1000 anos, vai ser exatamente a porção da terra. Se você ler o versículo 6, você vai ver que Deus, ele confiou, já não mais para anjos, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim, sendo santos, defendendo a sua santidade e a sua justiça, dentro da agenda de Deus. Como primogênito, aqui ele está dizendo, você vai governar. Governar o mundo vindouro. Isto fala da porção da terra. De um lugar. Os 1000 anos. Mas Apocalipse capítulo 20, o versículo 6, eu gosto muito desse versículo, irmãos. Eu vou ler com os senhores 2 versículos, o 6 e depois eu volto para o 4. Fala assim, vamos ver o segundo item aqui, Apocalipse 20, o versículo 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja, primeiro a terra, que está incluída na primogenitura. Segundo, o reinado, que está incluído na primogenitura. Uau! Agora o versículo 4, Apocalipse capítulo 20, o versículo 4. Fala assim,
tronos. Vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Agora, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então você tem a terra, você tem o reinado e você tem o sacerdócio. Você tem a terra em Hebreus 2:5, você tem o reinado em Apocalipse 24 e você tem o sacerdócio em Apocalipse 20, versículo 6. Aí você se encaixa exatamente em Hebreus capítulo 12, o 22, a igreja dos primogênitos. A mesma bênção que Esaú perdeu como o primogênito, ele vendeu por comida, é a bênção que o Senhor trouxe para os primogênitos, para aqueles que vão conseguir permanecer até o fim. Isso aqui não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Estas são as primícias e essas são as principais bênçãos no reino milenar. Porém, os cristãos profanos, que hoje amam o mundo, os cristãos profanos, que hoje amam os prazeres, que amam os desfrutes humanos, que não gostam de santidade, até mesmo a comida ou bebida pode levá-los a perder tudo no mundo vindouro. É a geração de Mateus 24, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Era uma geração que não estava preocupado com Hebreus 12, 14. Não estava preocupado. Perder a primogenitura equivale a perder a eternidade com Deus. Isto é uma séria advertência. Correr uma carreira sem santidade. Correr uma carreira sem justiça. Correr uma carreira no evangelho da prosperidade ou no evangelho do conhecimento, mas não no evangelho eterno. Isso aqui é muito grave, essa advertência de Hebreus. Eu quero já finalizar. Eu não vou ler esses versículos por causa do tempo também. Rubem, o primogênito. Rubem era o primogênito de Jacó. Rubem também perdeu a primogenitura. Isso está em Gênesis 49, o versículo 3 e o 4. Você pode anotar. Esaú perdeu a sua primogenitura por causa de comida. Rubem perdeu a sua primogenitura por causa de relação sexual, pecado sexual com a madrasta, contaminação sexual. Então nós temos duas perdas de primogenitura aqui. A primeira por causa das coisas relacionadas à sobrevivência desse corpo, e a segunda aos prazeres desse corpo. Para aqueles que estão correndo uma carreira, e nós vimos o versículo de Lucas, o capítulo 21, o versículo 31. Nós vimos também Lucas, capítulo 21. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E nós vimos que a alma ali representa a totalidade do homem, seu espírito, a sua alma e o seu corpo.
E nós vimos uma advertência muito séria daqueles que estão correndo de qualquer maneira. No aspecto positivo, a primogenitura está relacionada com o governar 1000 anos e com a Nova Jerusalém. Em outras palavras, está relacionada com a bênção da eternidade. Mas aqui nós temos o segundo grupo, que são os irmãos profanos, que vivem como Esaú, que vivem de qualquer maneira, que não dão o valor adequado à eternidade. Amam o Senhor. Amam, nós não tiramos esse mérito, não somos juízes, mas que não conseguem o padrão exigido pelo Senhor. Estar em Cristo aqui equivale a você estar em Hebreus. Eu vou terminar com esse versículo, Hebreus, o capítulo 12. Esse vai ser meus últimos versículos. Eu vou ler alguns versículos para finalizar nesse mesmo texto e vou terminar aqui. Hebreus capítulo 12, o versículo de número 18 a seguir. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Então aqui o escritor de Hebreus está narrando quando a nuvem de Deus, ela baixou no Monte Sinai. O pavor, o desespero, o pânico que tomou 2 milhões de pessoas. A ponto deles gritarem: Moisés, por favor, fale você com ele. A nuvem trouxe Deus. A nuvem trouxe a glória de Deus. A nuvem trouxe a santidade de Deus. E naquele momento, aqueles 2 milhões estavam vendo a sua condição. Eles temiam a morte. Eles sabiam que eles poderiam morrer a qualquer momento, por causa da condição pecaminosa deles. Irmãos, é esse temor que acabou entre os cristãos. Essa mesma nuvem, ela desceu em 2019. Cadê o temor? Essa mesma nuvem está na terra. Essa mesma voz está na terra. Cadê o temor? O versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao Monte Sião, agora ele muda para o Novo Testamento. A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontável hoste de anjos e a universal assembleia. Aqui é como se tivesse uma festa já preparada no Novo Testamento, a nova aliança. 23, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus. E a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso aqui dá uma mensagem tremenda. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então aqui fala de 2 sangues. O sangue de Abel, nós vimos que no livro de Gênesis capítulo 4, o sangue de Abel clama por justiça. Mas aqui fala do sangue da nova aliança de Jesus,
que clama por arrependimento. 25. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Vou repetir. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que do céu nos adverte. Eles estão aqui entre nós. E eu finalizo agora, a minha Bíblia já está fechada. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Olha, nós estamos nos últimos dias do arrebatamento na terra. Esse evento vai acontecer. E não pode, naquele momento, ter pecado em nós. Nós não podemos ser encontrados com pecado. Por isso que o arrependimento precisa ser constante em nós agora. Todo o tempo. Valorize a sua salvação. Você não pode abrir mão da santidade. E a santidade, ela vai vir com o arrependimento. Quanto mais você ir diante do Senhor, reconhecendo a condição de miserável, malvado. Nós somos malvados. Como nós somos malvados? Esse corpo é tão sujo, imundo. Cuidado, irmãos. O doutor David Auer, o profeta do Senhor, há mais ou menos um ano atrás, ele trouxe uma advertência para todo o ministério global. E ele disse que em um momento diante do Senhor, o Senhor permitiu um espírito sexual. E naquele espírito sexual existe o adultério, existe a promiscuidade sexual, existe a luxúria sexual, a fornicação, tá, os abortos, tudo relacionado à parte sexual, tanto homossexualismo, lesbianismo, heterossexuais, e aí vai. E Deus permitiu aquele espírito descer. Irmãos, e ele disse que aquele espírito iria fazer da terra, eu estou usando as minhas palavras agora, uma Sodoma e uma Gomorra. Aqui não é a questão, somente os escolhidos têm que cuidar. Porque nós vimos dois que tinham a primogenitura e eles perderam. Você que é um homem casado, uma mulher casada, você que está me ouvindo pelas plataformas, tome cuidado, porque quando o profeta do Senhor falou, a terra mudou naquele dia. A prostituição por meio das redes sociais, os divórcios, a separação de casamentos aumentou daquele dia em diante. E ele disse que quando o arrebatamento acontecer, poucos vão estar de pé, poucos não vão estar envolvidos em alguma área sexual. Casamentos sólidos. A mulher vai estar envolvida com pornografia ou o homem. Ou vai estar de olho em alguém lá fora. Ou já caiu. Ou está de olho em uma mulher. Ou o homem de olho em um homem. Irmãos, quando ele trouxe essa profecia, nós ficamos assustados. Ninguém está garantido aqui. Não tomem nada por garantido. Você tem que se agarrar agora, com arrependimento. Não se considere forte. Não faça isso.
Esse espírito vai varrer o planeta. Quando o arrebatamento acontecer, a terra vai ser uma Sodoma e uma Gomorra. As separações de casamentos, elas têm 1 ano para cá, quando foi dada essa profecia, acelerou. E vai acelerar muito mais. Os que cometem isso não têm direito a entrar. Não tem como entrar. E você pode se justificar, contar uma história, trocar de pregador, eu vou para outra igreja, lá o pastor não fala isso comigo, ele é bonzinho, tudo bem, faça. Não vai demorar muito, eu vou parar de incomodar você. Você pode não aceitar as minhas palavras, não se preocupe, em pouco tempo eu não vou te incomodar mais. Eu realmente não quero estar nessa terra. Você pode ficar com essa terra, eu não quero estar aqui. Mas eu tenho aqui o encargo de te advertir, porque o primeiro que está ouvindo as minhas palavras é o Senhor, aquele que me enviou e em cuja presença eu estou. Se arrependa agora dos seus pecados. Se arrependa seriamente. O arrebatamento vai acontecer. Tome muito cuidado com esse espírito no seu casamento. Cuidado, porque ele está varrendo as famílias. Ele está varrendo pastores, líderes. Irmãos, não brinque. Acabou a unção. Tem mais nada. Por isso que quando aparecem os milagres, todos ficam assustados. O nível de santidade. A operação não é pelos dons, é pela presença de Deus naquele profeta do Senhor. E eu quero orar por você. Tenha tolerância zero com o pecado. Não negocie a sua eternidade com prazeres dessa terra. Tolerância zero. Você tem que ser duro com o pecado. Lute pela sua santidade. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua família. Vá até o final. Vá lutando. Porque há um espírito que veio para destruir tudo, para acabar com tudo. Destruir, acabar com tudo e colocar outros pensamentos em você. Veio um espírito há quase 1 ano atrás para destruir. Daqui a pouco, a família verdadeira são os homossexuais. 2 homens casados que estão adotando, 2 mulheres que estão adotando, ou uma mãe que casou com uma filha, ou a mãe que casou com um filho, ou o pai que casou com uma filha. Isso já é normal. Então, o seu casamento vai acabar não sendo normal. Se você tem um esposo, ou se você tem uma esposa, esse casamento, o inimigo vai colocar na tua cabeça que não é normal. Não é. Ele vai tentar destruir exatamente isso aí. Você que é um filho, tome cuidado. Não minta para os seus pais, não engane os teus pais. Não engane, não é tempo de brincar. Seja simples, sério. Trate santidade com santidade. Seja duro. Não abra mão. Não negocie agora, não é hora. Foque na tua eternidade, não abra mão disso. Não vamos ser os crentes profanos como Esaú. Não. Nós vamos agarrar nossa primogenitura e nós vamos perseverar na nossa santidade, correndo uma carreira em justiça até o final. Se você quer receber o Senhor Jesus, você que está nas plataformas, você que está aqui no Zoom, se você também quer se arrepender agora, por favor, ore comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Senhor, ao viver uma vida, Senhor, pecaminosa, uma vida superficial, hoje eu entendi que eu estou correndo um sério risco. Senhor, eu não sabia o que é primogenitura. Qual é a bênção que está ali? Mas hoje, Senhor, eu vi. O Senhor quer me colocar para governar 1000 anos, como um rei, como um sacerdote. O Senhor quer me colocar na Nova Jerusalém. Meu Deus, tem de misericórdia de mim. Eu não quero trocar esta bênção, Senhor, da eternidade. Como Esaú,
Ou como Rubem, por favor, tem de misericórdia, Senhor. Eu me arrependo amargamente dos meus pecados. O arrebatamento está aí na porta. Eu não posso brincar. Senhor, tem de misericórdia. Me ajuda eu ter tolerância zero com o pecado. Me aparta da injustiça, dos pecados de adultérios, de cobiças sexuais, desejos sexuais descontrolados. Senhor, das pornografias, dos pensamentos sexuais, ataques, das mentiras, do orgulho, da soberba. Senhor, tem de misericórdia. Eu me arrependo de querer ter uma vida de que ninguém me cobre nada, de que eu faço tudo o que eu quero. Uma vida totalmente relaxada, uma vida insubmissa, uma vida sem encabeçamento. Eu me arrependo por querer viver uma vida sem repreensão. Eu resisto às repreensões. Eu resisto o evangelho de santidade. Eu resisto o evangelho firme. Eu me arrependo, Senhor. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, a situação da terra é grave. O arrebatamento pode acontecer, Senhor. A qualquer momento. Eu não quero brincar com isso. Eu preciso viver uma vida santa, como se o Senhor fosse voltar hoje. Escreve o meu nome no livro da vida. Para o dia da redenção. Hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração, eu te abençoo. Por favor, também nos procure nas redes sociais. Há muitas pessoas nos procurando nas redes sociais. Há muito trabalho. E você que está nas plataformas, dê um like na mensagem, envie para alguém, comparta essa mensagem também. Está bem? Para nós podermos evangelizar juntos no mais poderoso nome de Jesus. Obrigado a todos nas plataformas digitais, em nome de Jesus. Eu gostaria também aqui